Durante o século XIX, o permanentismo e o contracionismo eram as hipóteses mais aceitas para explicar os relevos e a dinâmica da Terra. O permanentismo argumentava que os continentes mantiveram-se nas mesmas posições ao longo dos anos. O contracionismo explicava a morfologia e a distribuição dos continentes, argumentando que, enquanto a Terra se encontrava incandescente, entrou num processo de arrefecimento. Nesse processo, a Terra diminuiu de tamanho. Esta contração contínua originou uma movimentação lateral das massas, criando dobramentos visíveis nas zonas de montanha. O contracionismo não justificava a deriva continental através dos tempos, mas sim através da formação do planeta durante o processo inicial de arrefecimento. Na transição do século XIX para o século XX, o contracionismo entrou em conflito com novas descobertas científicas. Devido a vários trabalhos de campo, alguns geólogos confirmavam a existência de milhares de quilómetros de crosta dobrada, porém eram demasiado grandes para serem só o resultado do processo de arrefecimento. Se fosse este o caso, a distribuição das montanhas seria aleatória, o que não corresponderia ao observado e ao facto das montanhas se localizarem em certas zonas, tais como margens continentais. A teoria da deriva continental foi apresentada pela primeira vez no ano de 1912 por Alfred Wegener, um cientista alemão formado em astronomia na Universidade de Berlim. Wegener defendia que, no passado, havia um único continente, Pangeia, termo que significa toda a Terra. A partir da Pangeia surgiram duas fragmentações denominadas de Laurásia e Gondwana. Em seguida, ocorreram novas fragmentações e, em alguns casos, ocorreram também uniões de massa continentais, a exemplo da união da área correspondente ao território da Índia e da Ásia. Wegener, para sustentar a sua teoria, apresentou 4 argumentos: o argumento morfológico, argumento paleoclimático, argumento paleontológico e argumento geológico. No argumento morfológico, Wegener descobriu que grandes estruturas geológicas em diferentes continentes pareciam ter uma espécie de encaixe, como por exemplo, os Apalaches na América do Norte ligavam-se às terras altas escocesas, e os estratos rochosos existentes na África do Sul eram idênticos àqueles encontrados em Santa Catarina, no Brasil. No argumento paleoclimático, constatou que era possível encontrar vestígios de glaciares em continentes que atualmente possuem climas tropicais. Com isso, foi possível comprovar a teoria que dizia que esses continentes outrora poderiam ter ocupado posições próximas na Antártida. No argumento paleontológico, Alfred constatou que fósseis encontrados em certos locais indicavam um clima muito diferente dos climas atuais, como por exemplo o descobrimento de fósseis de plantas tropicais na ilha de Spitsbergen, no Ártico. Por último, apresentou o argumento geológico, onde constatou que rochas com a mesma idade e do mesmo tipo estavam separadas por milhares de quilómetros, o que se supunham que tais continentes estariam juntos outrora. Apesar da força dos seus argumentos, a teoria de Wegener nunca se impôs à comunidade científica. O motor proposto para explicar o movimento dos continentes foi a principal crítica à sua teoria. Wegener explicava os movimentos dos continentes através de forças que, segundo os físicos e matemáticos, não conseguiriam mover os continentes. A aceitação das suas hipóteses iria contra o ambiente económico, político e social da altura. Paleontológicos perderam muita credibilidade devido à descoberta de fósseis na Sibéria, contrariando Wegener, que relacionavam estes fósseis apenas com o hemisfério sul. Geológicos. Como explicava Wegener que só após 100 milhões de anos a Pangeia se começasse a desagregar? Sem resposta para esta pergunta e sem estudos corporativos tanto ao nível litológico e orogénico, o cientista alemão foi fortemente criticado. Geofísicos. A teoria da isostasia apenas justificava os movimentos verticais, não sendo a explicação para os movimentos horizontais suportada por dados convincentes. Também o facto de ser alemão dificultava a comunicação e a divulgação das suas ideias, falta de acessibilidade e eficiência nos meios de informação, pouca frequência de reuniões da comunidade científica. O aparecimento de novos dados, em conjunto com os existentes, abriu novas perspectivas que conduziram à formulação da teoria da tectónica de placas. De acordo com esta perspectiva, os continentes não são mais que regiões imersas de grandes blocos em que a superfície sólida da Terra se encontra dividida.
De facto, a camada exterior sólida da Terra está fragmentada em várias placas litosféricas que se encontram em constante movimento entre si. Este movimento é alimentado pelas correntes de convecção, resultantes de uma desigual distribuição do calor interno na Terra. Uma vez que cada placa se move como uma unidade distinta, a interação entre as diferentes placas ocorre, sobretudo, nas suas fronteiras ou limites. A definição dos contornos dessas fronteiras foi possível graças ao levantamento dos sismos e vulcões realizado ao nível planetário. Estudos posteriores vieram esclarecer os diversos tipos de limites, que basicamente podem ser divergentes, zonas a partir das quais as placas litosféricas se afastam com formação de novo material rochoso; convergentes, zonas de colisão de placas litosféricas onde ocorrem fenómenos de enrugamento, podendo verificar-se também a destruição de uma dessas placas, subducção; conservativos, zonas onde as placas litosféricas deslizam umas relativamente às outras, sem formação ou destruição de material rochoso. A teoria da tectónica de placas pode ilustrar claramente a tendência atual para considerar o uniformitarismo e o catastrofismo como duas interpretações complementares. O movimento das placas tanto pode gerar fenómenos violentos de natureza catastrófica, do que são exemplos os sismos e os vulcões, capazes de alterar brusca e significativamente a superfície terrestre e de contribuir para fenómenos de extinção, como os fenómenos tranquilos de natureza lenta e contínua, praticamente imperceptíveis enquanto processos, como a formação de cadeias montanhosas.